Vamos aqui dar prosseguimento, né? A gente saiu aqui de Fortaleza em direção a Brasília, né? Nesse percurso hoje do programa, né? E o Palácio do Planalto ele começou a receber na segunda-feira as primeiras obras totalmente restauradas do acervo presidencial, né? Que elas foram escoltadas por agentes da Polícia Federal. No total foram entregues 5 obras, né? Essas obras elas foram destruídas naquele ataque que está fazendo amanhã 2 anos, né, os ataques conhecidos como os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, quando a gente teve uma tentativa de golpe de Estado em Brasília e tudo, que teve aquela onda de vandalismo que destruiu mobiliário, estruturas e peças raras, né, tanto no palácio tanto na sede do Executivo quanto do Legislativo, e teve também, acho que o mais poupado ali foi o Congresso, né? O Congresso ainda chegou a ser invadido, mas não teve. Esse prejuízo foi muito grande, né? Dessas obras, a gente vão ser reincorporadas 21 obras, né, de arte que elas tinham sido parcialmente destruídas durante a invasão. Além da entrega dessas obras de arte, está previsto entre as atividades o Abraço da Democracia, que terá participação popular na Praça dos Três Poderes e, claro, a participação do presidente Lula, né? Uma das atividades previstas para a cerimônia dessa quarta-feira, o presidente vai descerrar o quadro de Cavalcante no Salão Nobre do Palácio do Planalto, né? Esse quadro é um quadro de grandes proporções e tudo, talvez uma das peças mais importantes ali daquele... Aliás, seguramente uma das peças mais importantes daquele acervo, e que tinha sido lá rasgado e tudo, inclusive cortado com a faca e tudo. Você tem imagens ali, imagens muito tristes que a gente viu, né? E outra devolução simbólica é de um relógio do século XVII, né, que foi construído por um relojoeiro Baltazar Martinobulli, né, que para quem conhece aí, é uma grife, digamos assim, desses grandes relógios históricos, né? E esse relógio, essa peça, ela foi incorporada ao acervo brasileiro como um presente da corte francesa ao imperador Dom João VI, né? Isso aí em 1908, ou seja, um pouco antes da fuga, inclusive, da família real aqui para o Brasil, né? Esse ataque tinha sido destruído, foi outra peça que realmente a gente viu ali, foi totalmente despedaçado por um desses vândalos aí do país. Felipe, estamos aí chegando nos 2 anos, né, desse atentado, né? Assim, começou-se uma tese aí sobre anistia e tudo. Como é que você acha que está o clima hoje aí em relação a esses ataques, né? Assim, qual a leitura que você faz, inclusive, assim, dessa realização desse evento pelo governo federal, que esse ano está fazendo de forma mais... não está sendo uma forma tímida, né? Tá fazendo um evento grande, de grandes proporções, tem anunciado, né? Drano, amanhã completando 2 anos de um dos momentos mais tristes da história recente da política brasileira, né? Um dos momentos mais tristes da história recente do Brasil, inclusive, não só da política, né? É um evento importante, né? Que além da entrega das obras, como você disse, tem a solenidade do Abraço à Democracia. E depois eu vou falar um pouco mais sobre esse evento, mas que mostra que existe um grupo político no Brasil, um grupo extremista no Brasil, que ele não está para brincadeira, né? Ele realmente quer tomar as forças, quer tomar as rédeas do futuro da nação de qualquer jeito, nem que seja instaurando uma nova ditadura, né? Lembrando que o Brasil passou por uma ditadura de 64 a 85, um dos momentos mais tristes da história do país, em que houve exilados, houve torturados, assassinados, presos políticos. Inclusive, a gente recebeu uma dessas pessoas aqui nos nossos estúdios, né, Delano? O ex-ministro Zé Dirceu, que foi preso político durante a ditadura, e ele relatou a preocupação que ele teve ao saber dos fatos que ocorreram no 8 de janeiro de 2023. Né, que poderia se instaurar uma nova ditadura. Ele disse, inclusive, que ele não esperava, né, que fosse acontecer um novo momento como esse, como aconteceu em 64, que ele ficou surpreso, né? E se ele ficou surpreso, a gente fica ainda mais, né? E falando sobre o Abraço à Democracia, né, essa solenidade que vai acontecer amanhã,
É uma solenidade que deve reunir ali integrantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, inclusive com a participação do deputado Hugo Mota e do senador Davi Alcolumbre, né, que devem ser os novos presidentes das duas casas do Legislativo e que estão sendo apoiados pelo presidente Lula. E um fato importante também é que deve contar com a presença dos militares, né? Tanto os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, né? E temos visto, eu estava dando uma olhada, Delano, alguns integrantes do governo criticando essa posição de chamar os militares, né? Mas o ministro José Múcio, o ministro da Defesa, ele defendeu a presença deles e disse que isso mostra que eles se mostravam como oposicionistas a essa tentativa de golpe, né? Mas aí a gente tem que lembrar que durante essa tentativa, né, o comandante da Marinha, né, os comandantes da Aeronáutica e do Exército se posicionaram contra, mas o comandante da Marinha, o então comandante da Marinha, ele apoiou, né? Então, hoje, logicamente, ele não é mais o mesmo comandante, né? O comandante da Marinha que eu estou falando, ele era durante o governo Bolsonaro. Quando o Lula assumiu, houve essa mudança. Mas o ministro José Múcio, como eu disse, ele se mostrou como opositor à ausência deles, né? Ele quer a presença dos militares e diz que isso reforça o posicionamento deles em ser contra a instauração de uma nova ditadura. Esse debate em torno da presença dos militares, Felipe, eu acredito que tem uma situação em que a gente tem que pensar muito, muito sério, assim, que é uma questão que o Brasil tem, assim. O problema em si não são as Forças Armadas, assim, na verdade. Não tem como você criminalizar as Forças Armadas por uma questão dessa tentativa de golpe de Estado, assim como você não tem como criminalizar, por exemplo, a polícia militar e tudo por um crime que é cometido por um policial. E aí nem estou fazendo aquela média de dizer que é uma minoria. Sempre tem aquele clichê, né, da minoria que tumultua, mas assim, a gente não paga, né, numa democracia como o Brasil, né, com um código de lei civilizado como que a gente tem, você não pode pagar por um crime que o outro cometeu. Né? Então, assim, a instituição não pode ser criminalizada nesse sentido. Assim, de fato, as pessoas que estão envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado, né, que a gente sabe que teve investigações da Polícia Federal, que avançaram e tudo, realmente elas têm que ser responsabilizadas. Eu acho particularmente essa discussão sobre a questão do anistia meio... Eu sei que tem existe uma tese de uma tentativa de pacificação, né, no que diz respeito a essas tensões, assim. Mas a questão das leis, elas existem exatamente para isso, assim. Você não tem muito que justificar, assim. As pessoas foram e tudo, porque o presidente que elas apoiavam perdeu. Na melhor das hipóteses, né, numa leitura mais ingênua, foi isso, né? As pessoas ficaram zangadas porque o candidato que elas votaram perdeu as eleições, invadiram um espaço público e destruíram o patrimônio, né? Que é meu, que é seu. Então, assim, não vejo por que essas pessoas tenham que, de alguma forma, serem anistiadas, né? Elas têm que ser, na verdade, responsabilizadas conforme a pena que vai caber a cada um, né? Assim, também não acho que a gente não pode transformar isso como se fosse também numa coisa de outro mundo e tudo. Ninguém está precisando pedir nada fora da lei, mas que elas têm que ser responsabilizadas. Ali tem adultos e tudo, as pessoas têm que entender, porque você dá inclusive um recado de que isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer inclusive nas próximas eleições, se de repente tiver uma reconfiguração dos poderes e tudo, e que a gente troque de lado de esquerda para direita, não esperar que de repente as pessoas que são de esquerda invadam o Palácio do Planalto e saiam destruindo as coisas, né? Não existe espaço para anistia, né, Delano? E acho que realmente essas coisas, essas últimas investigações da Polícia Federal, acho que jogaram um pouco o pá de cal. Inclusive, mais de 300 pessoas já foram condenadas, né, pela justiça. Pessoas que ou participaram diretamente desses atos ou que incentivaram, né? A gente lembra que tiveram empresários também de grandes empresas, sim, que financiaram, né, a ida das pessoas a Brasília, ou de alguma outra forma ajudaram, auxiliaram. Enfim, falando de novo, repetindo, não existe espaço para anistia, essas pessoas têm que ser julgadas, condenadas.